tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de maio de 2011, sexta-feira. O verbete é 1935. Tem 6 páginas, 51 elogias e 16 máximas. O tema é egocentrismo ansioso. A especialidade é egologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Anina Rosa. Ela vai falar de lá, olha lá. Ela está toda, parece produzida. Veja lá como está. É uma artista na frente da estante de livros. Fora de série. Agora, definologia. O egocentrismo ansioso é a qualidade, condição, estado ou caráter de consim, apresentando elevado percentual de agitação somática e pensêmica, impulsividade e reflexão, indicando viver em excessiva autocentragem em relação às atividades e ocupações intrafísicas, despriorizando a autorreflexão e bloqueando as parapercepções. O holopensene da hiperatividade, a defesa do ego por meio do mecanismo da ansiedade. A reatividade às heterocríticas impedindo o aprofundamento na autopesquisa. A visão centrípeta voltada para as ocupações e preocupações pessoais, provocando cegueira quanto à auto e heterassistência. A inconsciência dos egocentrismos manifestos na supervalorização das tarefas pessoais. Eu li apenas um pedacinho aí, porque tem muita coisa, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora, os questionamentos intrafísicos sobre o desempenho na prática multidimensional da TENEPS. Os questionamentos intrafísicos sobre a atuação ansiosa reproduzida no extrafísico. Na argumentologia tem ciclo do ansiosismo, 8 exemplos de comportamentos ansiosos com calma. Depois, homeostaticologia, tem 5 providências evolutivas e profiláticas para acertar a situação. Na remissologia, dos 15 itens, nós destacamos análise egológica, ansiedade, egocentrismo, energia consciencial gasta e mudança de ego. Frase enfática. O egocentrismo ansioso promove a autocegueira intraconsciencial e parapsíquica, exaustão somático-energética, além de comprometer a vontade lúcida na prática do equilíbrio prioritário. Você já se questionou sobre quais deve ser o critério utilizado para identificação, avaliação e prescrição na manifestação do egocentrismo ansioso? Você percebe características ansiosas nas manifestações pessoais cotidianas, indicadoras do fechamento consciencial? Quais atitudes profiláticas você vem utilizando? Agora, questionamento. Já ouvi o senhor dizer que escreveu um livro sobre parapsíquico Mirabelli. Poderia falar mais sobre esse assunto? Quais eram os megatrafores e megatrafares dessa personalidade? Olha, ele tinha, de fato, o processo dos efeitos físicos. Mas ele tinha tanta confiança nele que ele era imaturo. Então ele não ligava para as coisas. E no fim da vida também, ele cometeu muita fraude, muita farsa. Isso tudo todo mundo tem registrado a situação. Eu cheguei a compilar uma bibliografia que foi a maior que eu encontrei até hoje, sobre o assunto dele. Agora, ele era uma pessoa boa, que ajudava os outros, tudo isso, mas era ingênuo e imaturo perante essa situação. Ele dessomou antes da hora porque ele atravessava a rua e não olhava os carros. Ele achava que a energia dele tirava os carros. E acabaram atropelando o homem. Outro, ontem pela manhã, meu cachorrinho dessomou tendo sido atropelado. Tenho 2 filhos e gostaria de algumas dicas para melhor assistir tanto ao meu cachorrinho quanto às crianças e demais pessoas da família. Olha, o melhor que você faz, se os filhos estão sentindo muita falta dele, arranja logo um outro
Logo, isso aí pode ajudar. E procura colocar as coisas em paz, equilibradas, com calma, sobre o processo. Não é bom, ainda mais quando o cachorrinho assim morre por acidente, não é bom alardear muito o assunto, não. Diminua todo o processo da tragédia. Para as crianças, isso é uma tragédia. O que preciso saber para começar a aplicar o arco voltaico? Tentei uma vez na minha irmã e logo depois de uma esterilização intensa, meus dedos, mãos e braços ficaram gelados. Por quê? Efeito físico. Depois disso eu não sabia quando parar. Chamei por amparo e limpei a mente para receber intuição, mas não percebi nada. Fiquei mais um pouco e resolvi parar. Tentei uma vez na minha esposa e ela sentiu tanta dor de cabeça que eu fiquei com dó e parei. Como saber qual é a hora de parar? Se devo aplicar mais sessões ou se devo aplicar essas outras sessões no mesmo dia ou em outros dias? De que forma o arco voltaico substitui o reiki? Arco voltaico substitui isso tudo que tem por aí. Mas agora o caso é o seguinte, você tem que começar a estudar mais o estado vibracional e ver por que tem. Não pode dar, isso aí tem. Por que deu dor de cabeça? Tem algum processo. Tem boi na linha, isso tem assédio atrás. Ou em cima de você, ou no caso aí, da sua esposa. Alguma coisa tem. Isso aí é quando a gente fala que entrou goteira, tem boi na linha, tem alguma coisa de fora. Abre o olho. Usa mais o estado vibracional, quando você se sentir bem senhor da situação e do holopensene, aí então você faz o arco voltaico. Outro aqui, moro em um apartamento e descobri que a mulher que morou aqui fazia trabalhos e cobrava por eles. Ainda, um antigo morador disse que ela colocava o nome das pessoas no congelador da geladeira. Ela dessomou alguns anos e dentro do apartamento acontecem algumas coisas estranhas. Eu já troquei quase tudo, coloquei o nome dela na TENEF. O senhor pode falar sobre o assunto? Olha, o problema é minimizar as coisas. Limpa tudo que tem a respeito dessa senhora e esquece a realidade ou a lembrança dela. Põe a pedra no assunto e vai em frente, cuida da sua vida. E põe energia nas coisas. Outra coisa, eu espero que a sua geladeira não é a mesma dela. Você deve ter mudado. Pelo menos, né, o freezer. As minhas tentativas de conseguir dupla sempre têm dado algo contra. Embora haja boa intenção, sempre aparece algum imprevisto. Ontem, a garota que marquei de sair foi assaltada a caminho do encontro. Esse está mesmo bravo, hein? Como entender isso do ponto de vista da assistência extrafísica e o assédio? É isso aí. Tem assistência extrafísica, pode ser que tenha, mas também tem assédio. Porque o assédio, às vezes, prepondera, gerando imprevistos agradáveis. Como entender isso do ponto de vista da engrenagem grupo kármica? Qual a conduta o professor aconselha a respeito da busca pela dupla evolutiva ante esses contrafluxos? Olha, a primeira coisa que você tem que ver aqui é quais são as suas intenções, o que é que você está fazendo, quais são os seus objetivos. Deve ter alguma coisa que está batendo o pino nisso. Outra coisa, como é que é a sua convivialidade com as pessoas? Como é que você faz? Você sabe seduzir uma namorada? Né? É uma pergunta, eu acho, adequada para isso. Seduzir como um cavaleiro de alto nível, tipo romance americano que ganhou o prêmio do Oscar. Tem que ser daquele jeito, alto nível, senão não vai. Tem que ter cosmoética na coisa. Olha bem como é que é. Minha pergunta é sobre o crescimento, a expansão do meu corpo. Mãos, boca, principalmente, geralmente em situações de concentração, em momentos de prece, culto no lar. Sinto também, às vezes, acordado, que estou deslocado do corpo, olhando em cima da cabeça. Escuta, você precisa de ler um livro meu chamado Projeciologia. Isso aí que acontece com você, o balão Neman e a descoincidência. Lá explica isso tudo. Balão Neman, a pessoa sente como se ela inchasse igual um balão. E a descoincidência é o início da projeção. Outra coisa, cuidado com isso. Não fica mexendo com essas coisas, com esse negócio de fazer prece e culto no lar, não. Você vai atrair assediador do jeito que você é. Isso aí é efeito físico.
você já tem processo de descoincidência. Não brinca, não. É bom ler o livro, Projeciologia, vai explicar muita coisa para você. Leia o livro criticando tudo que você lê, vamos ver o que dá. Gente, eu queria mostrar para vocês técnica de mais um ano de vida. É o curso modular com pré-requisito. Isso é em agosto, novembro, abril e setembro. O local vai ser no Auditório do Discernimento. Tem 4 professores no curso. O Álvares Dantas, a Elizabeth Rodrigues, a Marlene Coller e a Rosemary Vitoriano. Então são meses diferentes, o local é o mesmo, mas professores diferentes. Quem quiser ver, técnica de mais um ano de vida intrafísica. É muito teletertuliano que está precisando disso. Aqui também tem muita gente aí que nunca fez, que vale a pena estudar a técnica de mais um ano de vida. Antes de passar aqui a palavra para a nossa Nina Rosa, eu queria falar uma coisa para vocês que eu preparei aqui hoje para distribuir. O caso é o seguinte, todo mundo que está estudando mais diretamente aí os verbetes, eu queria dar isso aqui, mas quero explicar o que é. Eu estou distribuindo isso para 10 pessoas aqui que trabalham com isso. Vou entregar agora. O caso é o seguinte, é a mega-análise profunda dos máximos dos verbetes. Tem uma ordem da mega-análise, é a divisão do detalhismo. O mínimo dos máximos redigidos que nós estamos mostrando aqui são 11 máximos, dentro da divisão escrita, detalhismo, que de vez em quando eu falo. Por exemplo, o verbete hoje não tem 11. Agora, o total desses verbetes que tem na relacionar aqui são 151. Eu já tenho mais de 2.000. Aqui, portanto, é 7% dos verbetes que tem. Agora, o que se passa? Existem 5 critérios das explicitações. O que vocês vão ver aqui quando ler vai ser, primeiro, a especialidade, que vem em ordem alfabética. O título do verbete em seguida, que vem em ordem alfabética. Depois tem um total das páginas do verbete, o total dos máximos do verbete e o total dos máximos da divisão do detalhismo. Então, por exemplo, o primeiro que tem, qual a especialidade? Antipriorologia. Qual é o título do verbete? A ordem alfabética. Título. Aparvalhamento bovino. Título de página, o total de páginas, 5. Total de massa do verbete, 19. Total de massa da divisão do detalhismo, 11. Agora, vocês vão ver por que é isso. Vocês vão escrever um verbete. Então, você procura aqui e vê se tem a especialidade. E procura os verbetes dessa especialidade. Que ele vai enriquecer automaticamente. Quer dizer, isso aqui, eu já estou dando a coisa mastigada, só falta deglutir. Agora, todos vocês que estão trabalhando com os verbetes, isso é muito importante. Então, aqui eu queria distribuir isso aqui. Primeiro aqui tem Mabel, a Antônio e a Adriana. Você entrega para mim, porque a Adriana não vem aqui hoje. O Antônio só vem quando a gente chama. De modo que aí você tem 3. Agora, a outra aqui é o seguinte, a Dulce. Está aqui para a Dulce, que é a chefa do processo. Deixa eu riscar aqui um pouco que eu estou entregando. Agora, a Dona Rosa, nada, que está aqui. Olha, gente, eu trabalhei nisso desde setembro até agora, tá certo? Isso aí não foi feito de uma hora para outra, não. Agora, a pessoa tem que fazer experiência para ver. Senão não entende o negócio. O que eu estou falando? Agora, esse aqui é do Pedro, quando ele chegar aí. Agora, esse outro aqui é do Loche, por incrível que pareça. Viu? Bom, eu vou falar com o Loche por causa dos processos aí, para ele estudar na questão da Apex. Isso aí vai te ajudar. A outra é a Kátia. Está aqui, Kátia. De modo que, se vocês não entenderem, pode me perguntar. Inclusive, lendo aí, se não entender, me fala que nós vamos ver o que dá. Eu estou distribuindo só para essas pessoas, porque são as que usam mais e que vão ajudar os outros. Agora, vocês então vão ver por que é no detalhismo. Porque é no detalhismo que tem a necessidade de ter mais detalhe. Então, é muito difícil se você encontrar, por exemplo, uma listagem aqui, vamos supor, deixa eu dar um exemplo. Autoexperimentologia. Você vai fazer um verbete que esteja nessa especialidade, aqui tem 3, 6, tem 8 verbetes da autoexperimentologia.
Esses 8 que tem aqui, todos eles têm 11 cada um. Se você julgar com aquilo, é impossível você não fazer pelo menos 11 máximos lá dentro. E outra coisa, e o resto do verbete? Tudo que tem, não é só de argumentologia, mas de fatologia, entende? De parafatologia, tudo vai ajudar. Então são verbetes super escolhidos como prescrição, como se fosse assim um conjunto farmacológico especial que a gente está dando a receita. Agora, é só na prática que vocês vão ver o que eu estou falando. Não adianta falar muito na teoria. Tem que usar o processo para a pessoa ver como é que isso funciona. Professor, aqui no A. Aqui no A, aqui em cima. Sim. Por que 11 máximos? 11 é porque o mínimo você já 5? tem uma ideia, vamos dizer, praticamente panorâmica daquele assunto que nós falamos. O senhor está pensando em mudar de 5? Não, é 11, mas olha, o mínimo. Só nesses aqui tem, eu acho, ao todo, uns 14, 15 ou 16 que tem mais de 11. Mais de 11 não, mais de 15. Quer dizer, de 15 a 20, tem uns 15 aqui que são. Então, isso amplia muito mais a situação. Quer dizer, o senhor tem uma lista de 15 verbetes que tem essas características. Não, essa lista já tem tudo isso que eu estou falando. Agora, é a pessoa ver. Isso está mastigado. Gente, isso aqui é entregar a coisa feita. Só falta deglutir. É só seguir. Agora, tem que fazer experiência para a pessoa ficar veterana no assunto, traquejada, fica tudo mais fácil. Então, inicialmente, quando o senhor lançou essa ideia, há um tempo atrás, eu pensei que o senhor estivesse preparando esse banco de dados aqui para a gente. Agora, minha pergunta é assim, amanhã a gente vai ter o último módulo dessa turma agora de verbetografia. A gente deve incentivar que faça 11 máximos no detalhismo? Não é isso, né? Faz aquilo do jeito que vocês estão. Que tá... Agora, vocês, quando fizeram de vocês e ver as coisas... Outra coisa, por exemplo, é uma pena, eu tenho muita pena, e é uma lástima, que esse verbete, por exemplo, da Nina Rosa, ele tem exatamente 9 máximos. E tem 2 que falta só um. É só acrescentar um aqui na tecnologia e um na trinomiologia que dá 11. Agora, com essa listagem, não tem erro. Aqui, egologia. Preciso de ver se aí tem egologia. Mas se não tem, tem coisa parecida dentro do processo de ego. Está entendendo como é que é? O processo é procurar. Egologia não tem. Aqui. Porque são poucos. Isso aqui é tudo escolhido. Isso é o filé mignon da história, entendeu? Agora, vocês seguem do jeito que vocês estão. Mas olha, para dar valor para o problema da visão. Está faltando a visão cosmovisiológica do texto. Isso aí é para ajudar. Você lembra quando eu falei que eu comecei em setembro, no fim de setembro? Falei assim, em dezembro eu quero ter 100. Nós estamos agora em maio, tem 151 aí. Então, nessa época eu pensei que o senhor estivesse fazendo isso estrategicamente, pegando assim, alguns verbetes para ser o modelo dos outros todos. Aí, não, por isso que eu não... serve, mas são 151 para o modelo. Serve, é o que você está querendo, a gente também entendi, agora eu atendendo você. O problema é você ver o que você quer. Agora aqui, faço TENEPS há 5 meses, gostaria da opinião do senhor sobre a cirurgia que tem que fazer, já foi adiada 3 vezes. Agora está marcada para o próximo 10 de junho. Trata-se da correção do pé direito com a colocação de alguns parafusos para que possa apoiar melhor, devido à poliomielite que tive quando criança na perna direita com pequeno atrofiamento. Tenho 41 anos e moro só. Estou com medo, com certo receio quanto à cirurgia, porém é uma correção simples e pode melhorar segundo o médico. Poderia comentar a respeito do assunto? Eu acho que você está sendo muito covarde. A gente tem que enfrentar essas coisas. Cirurgia não é bicho-papão. Já foi adiada 3 vezes. Para com isso. Entra no assunto com pensamento positivo. No medra, não. Para tudo dar certo. Não tem problema. Outra coisa, isso aí é um problema de psicomotriz, de terminal. Não é tão difícil, é fácil. Entende? Matéria de traumatologia, para acertar isso, não é difícil, não. De modo que pense bem. Isso aí é normal, está muito comum hoje. Vai com confiança, pensamento positivo.
Gostaria que comentasse sobre o chinês Zhong Shang, cujo vídeo vi no blog Consciência Lustra, capaz de feitos incríveis com energia. Por meio das técnicas de Qigong, pode fazer um papel pegar fogo ou dar choques elétricos nas pessoas, além de trabalhar com paracirurgia. O estudante, pela prática do EV e TENEPS, pode chegar a esse nível de controle das energias ou precisará de algo mais. E esse povo do Qigong tem alguma relação com que linha ou tal mal, ou são de outro ramo? Não, isso aí eu não sei, não tem confiança, não tem nenhuma compreensão, não tem competência para falar nada. De modo que precisa estudar isso mais. Ganhei de presente o livro Projeções da Consciência. No capítulo 57, uma lição de fraternidade, o senhor fala de uma monja. Não me parece a mesma monja de que tanto o senhor fala. Não, é a mesma. Pois a descrição não tem o calor de reencontrar uma velha conhecida. Existe outra serenona com o mesmo nome? Não, é somente o senhor tem acesso aos serenões ou outras pessoas já estiveram apresentadas com você. Tem um monte de gente. Além dessa que o senhor fala, reurbanizador, quilim, australino, existem outros sim. Pelo cálculo na Terra tem cerca de quase 60 serenões. O senhor acha vantagem estudar tais consciências? Depende de qual o seu interesse. Para que você vai estudar? Um membro da sua equipe me falou para esquecer os serenões e aprofundar os estudos da minha própria consciência, pois eu não tinha capacidade de conhecer um serenão ou entender o mesmo. É isso mesmo? Poderia falar alguma coisa? Não, eu não sei, né? A senhora que sabe isso aí. Quem sou eu, prima? Se devia seu livro. Às vezes quem está falando é uma serenona, né? Às vezes ela é uma serenona, nunca se sabe. Agora, o processo todo é o seguinte: veja por que você quer estudar. Tem que ter um objetivo. Se não tiver para ajudar os outros, esqueça os serenões. Se não for para ajudar os outros, você deve esquecer até a conscienciologia. Conscienciologia é para ajudar os outros, fazer interassistencialidade. Verificando a lista de bagulhos energéticos no site da Conscienciopédia, pude observar que constava na lista álbum de fotografias. Por que as fotos são consideradas bagulho energético? Eu te pergunto, você já viu os seus álbuns? Olha bem o que tem. Não tem nenhum conflito naquelas fotos. O urubu observa isso, é das coisas que dão mais conflito, é fotografia de gente. Bora. Olha bem isso aí. O processo é o seguinte: veja bem os seus álbuns de fotografia antigos. Se você olhar, ou uma pessoa da sua família olhar e falar assim, nossa, é aquela velha mocreia, veja, pronto, já criou um problemão. Ontem à noite estava trabalhando as energias e vendo TV ao mesmo tempo. Em dado momento veio à minha mente exatamente a ideia de que a atriz imediatamente veio falar. Como interpretar esse fenômeno? Aí depende. Se a atriz está dentro de um roteiro, então a pessoa sabe o que é. Então a pessoa já sabe o enredo. Isso aí vai com calma. Se você vê o que é que você sabia e o que você não sabia. Agora, gente, eu vou deixar agora para que a nossa moça apareça lá, que é a Nina Rosa, para responder vocês sobre o egocentrismo ansioso. E eu sei que alguns aí estão ansiosos para responder sobre o seu próprio egocentrismo. Nina, aqui na página 27, na fatologia, na penúltima linha, você fala dos passos iniciais para o egocídio ansioso. Quais são os passos iniciais que você prioriza, assim? Tudo bom, João? Bom, você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ótimo. O primeiro passo para o egocídio ansioso é a gente admitir que é ansiosa. Que a gente se manifesta com ansiedade. E a partir daí, a gente começa... Então você começa a ver em que momentos você é ansioso, em que momentos você fica nervoso, em que momento você perde em que momentos você se torna impetuoso. E
E a partir daí você vai fazendo algumas correções através do monitoramento. Isso daí tem aqui no próprio verbete. No verbete a gente encontra aqui, na própria patologia. Deixa eu encontrar aqui, João. Ó, a resposta está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª linha, 9ª linha de baixo para cima. A resposta é diferente aos mesmos estímulos recorrentes. Então a gente vai conseguindo chegar nesse egocídio ansioso por meio dessa monitoramento, a partir daquilo que você já conhece de você. E nesse fato da gente se conhecer um pouco mais, o conscienciograma tem ajudado bastante, João. Beleza, obrigado. Vocês podem se pronunciar. Nina, aqui no A, na neosinapsologia, o segundo item, essas neosinapses adquiridas. Aqui você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa possibilidade das perguntas-respostas. Você me ouviu, né? Página 28. Essas adquiridas em sucessivas imersões no CAF, né, Tânia? É o quê? Neosinapsologia na página 27, mas o que eu perguntei para você está na primeira linha da página 28. Tá vendo? Você vem falando. As neosinapses adquiridas. Aí você fala, você tem 8 itens. Fala um pouco desse item, perguntas-respostas. Como que isso trabalha com o egocentrismo ansioso? Pois não, Tânia. Você me ouviu? As perguntas e respostas, elas estão relacionadas, se você observar ali, com as tertúlias conscienciológicas. Relacionada como? Então, o que acontece? Isso acontece na exposição. A exposição... Ah, tá. É a dinâmica. Por exemplo, o que está acontecendo... Com a autoexposição, quando você faz uma pergunta... Ok. Ou você, no seu caso, está respondendo. Não é isso? Ah, tá. Porque pergunta... Ah, tá. Também. Então, talvez coubesse o que acontece? Um termo mais expandido. Porque pergunta-resposta, pelo menos me levou para outro conceito. Mas é perfeito. A ideia eu entendi agora. Tá, deixa eu tentar explicar para você a ideia que eu tive nisso daqui. Tá, só deixa eu expandir um pouquinho. Essas perguntas e respostas, elas podem ser tanto, no caso minhas, para trabalhar o egocentrismo ansioso, como também as neosinapses adquiridas por pergunta de outros teletertulianos que vêm atender uma necessidade minha. Por isso que é importante a exposição do ansioso, para ele até ver como é que ele vai funcionar com a taquicardia, com a elaboração das ideias. Isso vai ajudando essas neosinapses. Ok. Para ele saber como se manifestar de uma outra maneira, com mais calma, mais tranquilidade, falando mais devagar. Respirando calmamente. Tá ok, muito obrigada, Nina, aqui na página 30, homeostaticologia, é a prima, tudo bom, Nina? No item 2, conscienciometria, permitindo o encontro intraconsciencial. Eu sei que você, né, voltada à consciência, faz já um trabalho
longo, intenso nesse sentido. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, como é que foi essa providência evolutiva que você tomou em relação a esse encontro intraconsciencial, utilizando aí todas as técnicas da conscienciometria que a gente sabe que você já aplica. Isso é intrusão africana. Tá ok. A voz está chegando um pouquinho atrasada, tá, pessoal? Mas o que vem acontecer com a conscienciometria, Eliana? Há um tempo, eu recebi um e-mail, eu era voluntária no IPC aqui em Florianópolis, e eu recebi e-mail de um colega que ele cuidava do seminário de pesquisa. E nesse e-mail tinha um convite para quem quisesse participar do Colégio Invisível da Conscienciometria. Foi aí que começou a minha caminhada dentro dessa área de pesquisa. E eu participei do colégio por uns 2 anos, e naquela época a gente fazia o SAP avançado, que era síntese e análise, pergunta, autorreflexão e uma autoprescrição. Então a gente fazia, na primeira quinzena do mês, o lado esquerdo de uma folha de avaliação, e na segunda quinzena do mês, o lado direito da folha de avaliação. A gente colocava tudo isso na internet para o grupo que participava do colégio e a gente iniciava uma discussão. Então isso foi me ajudando a fazer autoconscienciometria. Mas a autoconscienciometria de fato, mais aprofundada, ela iniciou quando eu entrei para Conscius. E quando eu comecei a participar do Consim Cobaia. Nessa época do Consim Cobaia, eu tinha uma visão bastante distorcida de mim mesma, inclusive em relação à ansiedade. E dentro da Conscius, nas reuniões também do Paratecnológico, a gente conseguiu a dinâmica da reunião, a dinâmica dos cursos da Conscius, do próprio Consim Cobaia. Isso daí me ajudou muito a aprofundar a pesquisa. Foi a partir de um Consim Cobaia, numa conversa que eu tive com a Flávia, o Everaldo e a Lilian, que me veio uma sugestão deles de eu fazer a consciencioterapia. A consciencioterapia, como eu coloquei aqui no item, ela ajudou para o abertismo a heterocríticas. A gente vê a heterocrítica naquele sentido de uma reavaliação de uma conduta nossa. Então, Nina, a gente pode... Então, tem me ajudado bastante essa questão de identificar os traços que geram ansiedade. Nina, a gente pode pensar, então, que se conhecer mais é uma forma de também trabalhar, esperar a ansiedade, quando a gente tem esse traço, que também, no caso, é um traço meu. Isso foi uma fórmula que ajudou você a trabalhar esse traço. Sem dúvida. Beleza, obrigada, Nina. Nina, Malo, tá me vendo? Nina, Malo, estou aqui no ar. Isso que ajudou bastante, que eu ainda estou em processo da superação. Oi, professora, tudo? Nina, tá me ouvindo? É Malo, tudo bem? Nina, alô? Ok. Ok? Tá me ouvindo? Ok. Então, algumas sugestões aqui, depois um aprofundamento que eu vou te pedir. Eu sei que agora você é doutorada nesse tema. Então, eu estou dando algumas sugestões aqui na estrangeirismologia, vou passar para a Rosa. Em francês tem 2 expressões boas para isso, depois eu passo para ela. Eu queria que você comentasse 2 aspectos que eu vejo assim que tem conexão com esse ansiosismo, que é um senso de responsabilidade excessivo, deslocado, que a pessoa já traz de outras vidas, medo de falha, de errar novamente, tem até que ver com aquele verbete da AMI, da síndrome da pré-derrota. Queria que você aprofundasse a conexão desse ansiosismo com o senso de responsabilidade deslocado. E num segundo momento você também falar da baixa resistência à frustração, que a pessoa ansiosa carrega e não sabe nem porquê. Então, esses 2 aspectos eu gostaria que você comentasse, se você vê relação e como que você enxerga isso aí. Ouviu?
pequeno, decalagem. A minha voz está chegando atrasada para vocês, tá? Mas a voz de vocês chega em tempo real para mim. Entendi sim, professora Amalo. A responsabilidade e a baixa resistência às frustrações, elas estão intimamente ligadas. Por quê? Primeiro, o ansioso ele tem um medo muito grande de errar, porque ele acha que o erro é uma perda de tempo. Então o esforço dele é muito grande em acertar. E toda vez que ele não acerta, ele entra numa frustração bastante grande. E essa frustração tem a ver com a responsabilidade que ele assume. No verbete, nós temos até um exemplo, na sindromologia, a síndrome do chefe ansioso. O que é o chefe ansioso? É aquele chefe que assume todas as responsabilidades, seja pelo sucesso ou seja pelo fracasso. E todo fracasso que ele acaba assumindo, surge essa frustração. Então, o que acontece? Ele fica responsável, ele gera essa responsabilidade que ele assume, não é uma responsabilidade sadia. Ele assume uma responsabilidade que gera tensão no grupo. E essa tensão acaba gerando problemas entre o grupo. Ao invés de ele criar um grupo coeso, que trabalha junto e unido, ele acaba criando um grupo tenso. Um grupo que não gera produtividade. Eles são improdutivos. Por quê? Porque ele vê o chefe bastante tenso e um chefe que busca acertar. Então os próprios colegas dele têm medo de errar. É uma bola de neve e acaba sendo um ciclo. E o chefe ansioso acaba contaminando os outros. Então o ideal é a pessoa ansiosa, se ela estiver numa condição de chefia, de liderança, ela saber delegar. Isso é um exercício para ela e também para os outros. Por isso que o ansioso contamina o ambiente onde ele está. E também ele se intoxica. Ficou claro, professora? Eu gostaria que você também fizesse alguma conexão da personalidade ansiosa e a dificuldade parapsíquica, porque o ansiosismo é antípoda ao fluxo e a dinâmica do processo parapsíquico. A pessoa precisa ter um fluxo mais natural para poder acompanhar isso. Você podia comentar também? Sim. O ansioso, por ele ser irrequieto, por ele não viver o momento presente, ele não consegue acessar, ele não consegue fazer uma conexão com o extrafísico, com a dimensão extrafísica. Ele tem dificuldade no contato com o amparador. Por isso que no verbete também eu coloquei os questionamentos em relação a TENEPS. Uma das soluções, um dos caminhos que eu estou tentando trilhar, é justamente esse de eu acessar um parapsiquismo e trabalhar o meu parapsiquismo. O que eu estou sentindo que está fazendo diferença é parar 1 hora por dia para fazer reflexão. Então eu paro naquele momento, deixo meus pensamentos virem, eu não controlo nada, que o ansioso também tem mania de controlar, e isso também dificulta o acesso com o parapsiquismo, em desenvolver esse parapsiquismo. Então os pensamentos vêm, deixa vir, depois que os pensamentos acalmam, eu começo a perceber a questão energética. Eu vejo que isso pode me levar a começar a trabalhar melhor o parapsiquismo. Nina, aqui na página 26, na pensinologia, a primeira linha, bem no finalzinho, a autopensinidade circunscrita à excessiva importância ilusória dos desempenhos pessoais, gerando ansiedade desnecessária. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa frase? Posso sim. Quando eu coloquei aqui autopensinidade circunscrita à excessiva importância ilusória, você viu que eu destaquei ilusória dos desempenhos pessoais, gerando ansiedade desnecessária também com destaque. Por quê?
O ansioso, ele se preocupa demais com os desempenhos pessoais. E isso atrapalha a mensagem que ele quer passar. Que o que importa é a mensagem e não o desempenho dele. Eu me dei conta disso porque eu comecei a fazer uma pesquisa sobre oratória. E um dos professores que estava falando sobre oratória, ele falou, olha, quando alguém vai assistir alguma palestra que você vai apresentar, ou um trabalho acadêmico, enfim, qualquer apresentação que você vai apresentar, ninguém está lá por sua causa. Às vezes você vai apresentar num local que ninguém te conhece. As pessoas vão pelo tema que você vai falar. Então, o importante é o tema e não o desempenho. É ilusório isso. E isso gera essa ansiedade que ela é desnecessária, não precisa disso. Lina, na página 27, da sexta linha de cima para baixo, você fala sobre a baixa suportabilidade assistencial. Você poderia ampliar para a gente o que você pensou ao colocar isso? Se do lado do assistente, do lado do assistido, e como é que reflete essa baixa suportabilidade? Sim, essa baixa suportabilidade assistencial, ela se reflete tanto no assistente ansioso, quanto no assistido. Por quê? Justamente pela impaciência. O ansioso precisa resolver esse problema dele para poder trabalhar melhor as energias e ficar exteriorizando. Digamos que você vai fazer uma assistência, seja de uma notícia que você recebe, que você precisa estar exteriorizando as energias, tanto para assistir, quanto para você se manter sustentável para bancar essa assistência. Se você não tiver a paciência, se você não tiver o parapsiquismo com a calmia, você não vai conseguir. Vai ficar uma assistência deficitária. Tá bom, obrigada. Nina, é a Mi. Tudo bom? A minha pergunta é com relação a essa questão do sinergismo, ansiedade e egoísmo. Que é mais ou menos a base do verbete. Tá bem forte essa questão da ansiedade e a relação com o egoísmo, com estar olhando para si mesmo, não tá deixando de olhar para o outro. Então, a minha pergunta é, você acha que a ansiedade a origem é esse egoísmo, ou essa falta de domínio do psicossoma é que acaba fazendo com que a pessoa se torne egoísta? O que nasceu primeiro aqui? Olha, Mi, eu não sei se a origem começa na ansiedade ou se começa no egoísmo. Isso eu ainda não consegui detectar. O que eu consegui detectar nesse estudo que eu estou fazendo já há um tempo é que a ansiedade e o egoísmo estão bastante voltados para a preocupação. O quanto aquela pessoa que manifesta um egocentrismo ansioso, ela se preocupa com coisas pessoais, sabe? E isso envolve o desempenho, envolve as tarefas, envolve a responsabilidade que ela assume com o trabalho que ela está realizando no momento. E isso faz com que ela coloque algumas coisas em segundo plano. No início, isso acontece de uma maneira inconsciente. No momento que ela começa a ficar consciente disso e ela persistir, isso começa a ficar uma patologia muito grave. O ideal é que quando ela identifica isso, esse egoísmo exacerbado em função dessa ansiedade de assumir tarefas, ela parar e ver aonde que ela está errando, aonde que está faltando equilíbrio. E eu posso te dar um exemplo disso bastante claro. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu estava com várias tarefas acumuladas. Eu super valorizei essas tarefas. Eu estava desenvolvendo a pesquisa do mestrado,
eu estava coordenando um projeto na universidade sobre, o título era Ouvir Memórias, Contar Histórias. Era um projeto que tinha sido aprovado pelo MEC e a professora na universidade me deu para coordenar esse projeto. Eu estava, na época, voluntariando no IPC e eu tinha acumulado, eu era executiva de ECP1, ECP2 e mais o PDP. Então eu me dediquei bastante para todas essas tarefas, mas eu esqueci de olhar o que estava acontecendo dentro da minha casa. Então é você fazer assistência aos outros, mas faltar assistência dentro de casa para aquelas pessoas que são mais próximas de você. Naquela época, o meu marido estava passando por uma depressão e eu não percebi. Passados uns 4 meses, é que eu fui me dar conta do que estava acontecendo dentro da minha casa. Então, são coisas assim, que aquilo me deu um choque tão grande que me serviu como vacina. Então, ansiedade e egoísmo é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Porque senão você perde o contato com você mesmo e com as pessoas que estão gerando mais próximas. Mas, Nina, é um paradoxo, porque essas tarefas que você estava fazendo envolviam assistência a outros. Né? Então, porque a impressão que eu tenho é que o ansioso, ele é ansioso em tudo. Ele quer controlar tudo, né? O que está na casa dele, o que está no círculo próximo. Então, me parece que esse exemplo que você deu é que houve um deslocamento, né? O seu foco ficou mais para fora e menos para dentro, porque ninguém consegue controlar tudo, né? Ou pelo menos nós não conseguimos controlar tanta coisa. Então, a casa, ou às vezes até a gente mesmo, ficou abandonado, né? Mas não seria ultrafar aí mais a questão dessa ansiedade em controlar do que propriamente o egoísmo? Não sei, é uma coisa que eu penso, porque eu vejo que muitas vezes, eu tenho essa questão da ansiedade, né, Nina? Você sabe. E eu vejo que muitas vezes, antigamente, hoje eu estou melhor, estou mais egoísta até. Eu abri mão do controle do que acontecia à minha volta. Então, de certa forma, aparentemente eu parei de pensar tanto nos outros, que quem quer controlar pensa demais nos outros, né? E deixei que os outros seguissem mais. Não sei se você está me entendendo. Mas, oi Nina, tudo bem? É Dulce. Eu estou aqui me inserindo na conversa. Eu acho que ela está falando. Bem, mas o que eu queria dizer é que eu penso que o controle é bem egoísta. Eu acho que o ato de você ser controlador mostra esse traço ultra... Sim, mas antes de mais nada, é você que está querendo para você ter o controle dos outros, né? Então eu acho bem egocêntrico. Eu acho que é falta de discernimento. Eu não acho que seja egocêntrico, porque você está realmente... Não é que você queira. Muitas vezes esse controle, e eu acho que muita gente que vem da TACOM tem isso, né? Eu acho que é bem o perfil da pessoa religiosa. Ela quer, aparentemente, aí tem a ignorância total, né? Mas ela dedica um tempo muito grande a outra pessoa. Mas eu acho aí, amiga... Não, isso é influência do seu fular. Aí a questão, Ami, eu concordo com a Dulce, porque o que você pensa do outro? Quer dizer, a questão de controlar, você não se põe na condição de controlado, e sim na condição de controlador. Então, pensar do outro, eu posso pensar de várias formas. Eu posso pensar para assistir o outro, eu posso pensar para fazer com que o outro atenda às minhas necessidades. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho como objetivo. Então, qual é a qualidade desse pensamento do outro? Concordo. Então, controle, inevitavelmente, passa por um egocentrismo. Concordo com isso. Tá saindo. Também não tem mais. Tá saindo. Tá. Eu concordo contigo, mas é que nem sempre o controlador percebe que ele está controlando.
Acho que estou sem som também. Estou completamente sem som. Agora acho que voltou? Então, mas por que não percebe? Porque está centrado em si. O egoísmo... Por que ele não percebe? Ele não consegue ver o outro. Posso colocar uma outra hipótese? É porque ele... Vou colocar a hipótese que eu tenho de mim, né? Tudo isso é reflexão que eu comecei a fazer da minha forma de pensar. É que eu achava que as coisas deveriam funcionar de uma determinada forma. Não que fosse para me trazer benefício, mas era a minha visão do mundo, a priorista, errada, sem discernimento, ignorante, que achava que a melhor maneira, o melhor andamento das coisas seria daquela maneira que eu imaginei. Então, não necessariamente iria trazer benefícios diretos para a minha pessoa, mas era uma necessidade de que as coisas atendessem à minha maneira de pensar. Amigo, eu só estou querendo colocar outra maneira. Mas eu vou te falar outra maneira dentro disso que você trouxe. Por que não havia a possibilidade de, na sua concepção, na sua visão, a reflexão, de que teriam outras formas de ver diferentes? Estou aprendendo, né? Mas então veja, o egoísmo, ele Aliás, acho que já aprendi. O que é o egocentrismo? Você é o centro. Então veja, se você tem uma atitude que é o contrário, é esse buscar o outro que permite sair da ignorância. Mas é que a palavra aqui é egoísmo, não é propriamente egocentrismo. Mas está relacionado. Sim, mas é que o egoísmo... O egocentrismo na questão da percepção, o egoísmo na questão do desejo. Egoísmo parece que você está querendo benefícios para você, né? Estou querendo mostrar que... O egoísmo. O egoísmo. Isso. O egocentrismo já é maior, eu concordo contigo, que essa maneira de pensar, mas muitas vezes ela advém de você ter vivido num ambiente que todos pensavam daquela maneira. Então você começa a adquirir a ideia errônea de que aquela é a maneira correta. Sim, entende? mas uma coisa é perceber, outra coisa é controlar. Se controle, você tem o outro. Então você já tem uma ação. Né? E não tem como sair de um egoísmo. Mas de qualquer maneira, alguma hora a Nina Rosa vai voltar, não? A gente roubou. Tem que devolver para ela. Eu queria ver o ponto de vista dela, não o meu eu já conheço. Sabe complementar essa questão que você falou do paradoxo. O egocentrismo ansioso, ele é um paradoxo. Se você dá uma olhada na paradoxologia, eu coloquei assim, o paradoxo da visão centrípeta bloquear primeiro a autoassistência. E depois, a consciência ela é tão desassossegada que ela não percebe as próprias ações e reações somáticas. E o controle também entra nisso. O ansioso, ele fica muito ansioso quando ele começa a ver que ele não tem controle sobre algumas coisas, que ele tem limites. E é justamente o estudo desses limites que vai nos ajudar a relaxar, que vai nos ajudar a liberar essa energia ansiosa, para poder fazer uma profilaxia. Alô, Nina? Queria perguntar para você a respeito de PROEX, da ansiedade existencial. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem um traço de ansiosidade, que até de certa forma ela domina isso, mas nessa vida está com a PROEX desviada ou está com a PROEX atrasada, se isso pode provocar um ansiosismo, sim, exacerbado e a pessoa não perceber que é a relação à PROEX. Se você estudou isso. Sim, eu já cheguei a dar uma olhada nisso sim, Fernando. Aquela pessoa que identifica, principalmente quando ela conhece as ideias da conscienciologia, ela começa a ver alguns traços que ela tem, ela começa a tomar contato com as ideias de PROEX, e ela vê que ela está atrasada. Se ela não tem esse autoconhecimento de que ela é ansiosa e de que ela está num processo de que ela quer mudar isso, ela pode colocar os pés pelas mãos e não cumprir a PROEX dela. Porque a ansiedade pode ser um desvio de PROEX, pode levar a um desvio de PROEX. A ansiedade exacerbada. Aqui uma pergunta aqui. Qual a atitude aconselhável diante dos assédios de consciex contra o seu grupo karma para uma pessoa que admite o plano extrafísico e desconfia de ataques através de trabalho de Umbanda?
A melhor coisa que a pessoa faz é ver se tem algum bagulho energético relativo a esse processo de despacho. Cortar isso tudo e pensar bem dos outros e ver se está fazendo alguma coisa errada, para não dar chance para os assediadores. Agora, para a verbetógrafa. A verbetógrafa poderia explicitar mais o item da exemplologia, página 29, egocentrismo ansioso intraconsciencial, a falta de autorreflexão ou as reflexões egocêntricas, tendenciosas, titubeantes, interferindo e bloqueando a calmia e o parapsiquismo no autoconvívio sadio. Pois não. O egocentrismo ansioso intraconsciencial é justamente essa falta de autorreflexão, como está aqui na exemplologia. A gente fica tão voltada para essas questões que envolvem mais os seus objetivos, sabe? É quase como se fosse uma exclusão do outro. Embora o outro participe dos seus projetos, mas é você que está à frente desses projetos. Então é você que comanda, é você que delega, é você que conduz. Então isso daí interfere na calmia, porque você não consegue escutar o outro. Ele interfere no parapsiquismo, porque você está assediada e fica tão conturbada que não percebe. Você não dá acesso para o amparador chegar. E isso faz com que você não conviva bem com você mesma. Você fica num desequilíbrio mental, energético. Então, a ansiedade é um desequilíbrio de alguma coisa que não está certa em você. E é isso que faz com que me levou a estudar a ansiedade. Qual é esse desequilíbrio? O que está faltando? Ou o que está sobrando? E isso interfere nesse autoconvívio nosso, nesse autoconhecimento, porque você acaba não se vendo como você é. O que o senhor sente quando capta a energia de uma pessoa? Suas intenções, emoções, sentimentos? Poderia exemplificar? Olha, aí depende de que modo que eu estou captando. Uma coisa é você captar, olhar para uma pessoa, ou à distância, ou por telefone, ou pela televisão, ou pelo iPhone. Isso aí é um jeito. Agora, a coisa mais séria é o arco voltaico crânio-chacral. Na hora que você faz isso, você vai sentir, pela assimilação simpática das energias, você sente aquilo em você, você vê como é que está o micro-universo da pessoa, inclusive o organismo dela. Aí depende do nível de intensidade, profundidade, envolvimento desse rapport, dessa assimilação. Então, o arco voltaico crânio-chacral é o mais sério para a gente ver. Num caso desse, a gente pode ver tudo. E outra coisa, no acoplamentário, por exemplo, quando você faz isso, você faz o acoplamentário, você entra lá no micro-universo da pessoa também. Ali pode ter, às vezes, até um processo de clarividência viajoura, você reconhecer a retrocognição da pessoa, que às vezes nem aquela pessoa tem. Então aí depende o que é. A clarividência, que não é só o caso de ver a distância, mas de ver com profundidade, que vê o conteúdo das coisas, varia de pessoa para pessoa, de manifestação para manifestação. É preciso ver cada caso de per si. E é ampla. Outra coisa, você pode ter uma clarividência com pangrafia. Então aí entra uma série de fenômenos, tudo simultaneamente. E é necessário que haja divisão de atenção, que haja uma visão cosmovisiológica, quer dizer, uma visão mais ampla, panorâmica, para a pessoa discernir melhor as coisas. De modo que isso que você está perguntando varia demais, tem que ver cada caso. Agora outra. Ontem, enquanto fazia TENEPS, minha cadela de estimação dessomou. É a segunda do dia, né? Ela tinha adoecido, é outra pessoa. Ela tinha adoecido na semana que antecedeu o ECP2, que participei em Caxias do Sul. Estava sendo tratada pelo veterinário. Segundo minha dupla, a dessoma foi rápida e tranquila. Nessa noite eu sonhei que ela estava em um ambiente que se dividia em 3 salas que estavam cheias de neblina. Ela tentava sair e não conseguia.
Na TENEP de hoje, vi pequenos filetes de energia dourada entrarem nas salas e toda a neblina que havia foi dissipada. Ela conseguiu sair volitando. Existe alguma dessoma para os animais? Onde posso, segunda dessoma para os animais? Onde posso pesquisar sobre o processo de zooconvivialidade? Olha na enciclopédia. E depois uma coisa boa seria ver, quando você aparecer por aqui, ver na holoteca um livro do professor Sebério, para você ver o processo de energia, que aí você vai entender mais os animais. Vai ver o chakra dos animais, etc. Tal. Tem um livro que tem álbum com desenhos, etc. Todo, do professor Sebério, ou Zebério, que alguns falam também. É um homem da Argentina que estudou muito isso. Agora para a nossa verbetógrafa. A ansiedade é uma reação irracional diante dos desafios? Podemos dizer que o grupo atua, em geral, fazendo pressão negativa através da impaciência e do culto às aparências? Olha, depende. A ansiedade é irracional, sim. Porque se a gente for racionalizar a ansiedade, a gente vai ver que ela não tem benefício nenhum. O que acontece com a pressão do grupo é que eles congelam a conduta do ansioso. Então, quando o ansioso começa a mostrar algumas ações diferentes, agir diferente, o grupo que vive com ele estranha um pouco. E às vezes diz assim, escuta, eu preciso de alguma coisa mais rápida. Isso já não é mais a mesma. Então, precisa ter uma dose para equilibrar isso. E você dizer, não, as suas prioridades são outras agora. O ansioso, ele não deixa de produzir, só que ele começa a produzir com prioridade e não mais simplesmente respondendo à demanda de todos sem critério nenhum, inclusive as demandas dele. Precisam ter um critério de prioridade. Uma pergunta, poderia me ajudar a compreender sobre acidente de percurso e a frase, nada é por acaso? O problema é o seguinte, todo efeito tem uma causa. Então, todo fato, às vezes, tem uma relação muito séria com alguma outra coisa. É efeito, causa e efeito. Agora, na questão do acidente de percurso, sempre tem uma base intrínseca que esteja, vamos dizer, fazendo o alicerce daquele acidente, daquela tragédia ou de qualquer coisa nesse sentido. De modo que a pessoa precisa estudar onde está a causa, qual o fator desencadeante, o que é que detonou aquele fato. Isso é um fato, não adianta tirar o corpo fora. Não existe coincidência do jeito que o povo quer. Agora, pode haver sincronicidade, ou sincronismo, ou sincronia. Isso a pessoa tem que ver. Agora, aqui nós temos 4 perguntas para a verbetógrafa. A primeira, parece-me haver uma relação direta entre o egoísmo ansioso e a autoimagem distorcida. Poderia elaborar? Sim, há uma imagem distorcida, sim. Porque o ansioso, como ele produz muito, ele acha que ele é eficiente, ele acha que ele é eficaz, ele acha que está fazendo, como o Fernando falou, que ele está dentro da programação existencial dele, mas nem sempre isso é verdade. E às vezes ele se vê como se fosse um poço de acalmia. Então, o ansioso não é calmo. Ele pode se tornar calmo, sim, se ele aplicar algumas técnicas e se conscientizar disso. Mas isso tem relação. Aqui um outro. Hoje estou sentindo pensenes com padrão de agonia. O ansioso é uma pessoa angustiada? Uhum. O ansioso é uma pessoa angustiada, sim. Ele fica angustiado porque ele tem tarefas por fazer, ele fica angustiado porque ele se preocupa
com problemas que não são dele, ele assume esses problemas, ele quer assumir também a resolução desses problemas pelo outro, tem aquele mito do salvacionismo. Então ele fica angustiado por coisas que não estão dentro da esfera daquilo que ele pode fazer. E para isso o ansioso precisa conhecer os seus limites. No momento que ele começa a conhecer os seus limites, essa angústia ela vai se dissipando. Gostaria que a verbetógrafa comentasse na Fatologia, página 26, primeira linha, a defesa do ego por meio do mecanismo da ansiedade. Aquela pessoa que se manifesta com egocentrismo ansioso, ele não aceita que ele é ansioso. Se as pessoas dizem que ele é ansioso, que ele está agitado, que ele está com pressa, ele diz que não. Então ele defende esse ego. E ele usa, às vezes, a ansiedade, ele usa esse ego para defender a própria ansiedade. Então tem vezes que, no início, ele não observa que ele está fazendo isso. E às vezes ele demora para admitir que ele é ansioso. Agora uma pergunta. Pode-se dizer que todo egoísta é ansioso? Não necessariamente. Tem egoístas que são extremamente egocêntricos, pessoas egóicas e não são ansiosas. Elas têm um rei muito grande na barriga, elas querem que as pessoas todas, esse egocêntrico, que as pessoas todas trabalhem para ele. A gente não pode fazer essa associação. Malo, algumas colocações aqui que talvez sejam úteis, mas seria interessante você também analisar junto com a Rosa. Eu sei que na tecnologia pode parecer chover no molhado, mas a técnica de mais um ano de vida tem relação estreita com o tema do seu verbete. Porque muitas vezes atrás desse ansiosismo tem o medo da morte, é o medo da dessoma, que está oculto, que a pessoa está sempre correndo, parece o coelho maluco, o chapeleiro maluco de Alice, com o relógio correndo, não sabe o que vai fazer, mas tem medo da morte. Talvez fosse interessante a gente no colégio da dessomatologia ver bem essa relação. E um outro aspecto que também pode enriquecer é o da dissonância cognitiva, entre o que a pessoa sabe e o que ela consegue aplicar. Então, é um código de ética que ela gostaria, idealizado, mas não é o que aplica. E isso gera inquietação, a antipacificação íntima, que pode levar a esse quadro. Então, também acho que a dissonância cognitiva, como uma teoria, ela pode ser aprofundada e bem relacionada com o tema do seu verbete, que eu considero de uma utilidade ímpar para todo mundo. Para mim e para qualquer pessoa, e mesmo aqueles que se consideram um lago plácido, que muitas vezes são um vulcão escondido atrás do lago. Então a pessoa tem um nível de ansiedade altíssimo, mas tem um controle de comportamento que é considerado uma pessoa muito calma. Só dói quando eu rio. Então é bom dar uma olhada e acho que merece aprofundar bastante, porque é um tema utilíssimo na nossa relação com proexologia. Obrigada. Professora Malo, eu concordo sim. E, inclusive, tem pessoas que são ansiosas com medo da própria ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas e têm medo de estudar ansiedade porque vão se tornar mais ansiosas ainda. E isso também é um mito. A pessoa, se ela tem uma patologia, ela precisa estudar isso para poder achar uma solução. A gente pode comparar isso ao médico. O médico, ele consegue promover curas porque ele estuda a doença. Nina, é Selma perguntando. Você fez alguma correlação da ansiedade com a autocompetitividade? Com a alta... Alô, Nina, tá me ouvindo?
troquei, agora sim. É Selma. Eu queria que você falasse para a gente sobre alguma correlação que você fez da ansiedade com a autocompetitividade e a heterocompetitividade. Fiz sim, Selma. O ansioso, ele tem uma autocompetitividade grande, porque ele quer sempre ser o melhor para ele mesmo e também perante os outros. Ao invés de ele utilizar isso como uma maneira positiva de aprender com o outro, o ansioso ele quer superar o outro. E nessa questão de querer superar o outro, ele acaba se perdendo nas próprias pernas. E ele acaba ficando mais agitado ainda. Está me ouvindo, Nina? A questão é ver a competitividade não como uma superação do outro, mas como uma autossuperação. Então eu vou perguntar, Nina. Você já fez a correlação entre o nível de automotivação e da ansiedade? Eu já fiz essa comparação sim, Pilar. A automotivação e a ansiedade, ela tem uma automotivação deslocada. Porque o ansioso, ele não coloca prioridade para aquela motivação. Então, aquela automotivação, assim, que ela é passageira. Ela não tem uma sustentabilidade de começo, meio e fim. É como se fosse, assim, um rojão. Ele sobe, mas ele não traz o resultado esperado. Porque o ansioso não tem aquela paciência de esperar resultados a longo prazo. Então, essa automotivação, ela é tacanha, ela é fraca. Mas você não acha que há um nível de energia entre motivação e ansiedade? A pessoa que também não tem nível de motivação nenhum, nem de ansiedade, ela não está muito inerte? Sim. Energeticamente falando? Mas, Pilar, a gente precisa separar algumas coisas. Por exemplo, um nível de ansiedade, todas as pessoas têm, mas aquela coisa muito normal, muito controlada, que são em momentos específicos. Agora, aquela pessoa que ela é ansiosa, a automotivação dela e a energia que ela coloca nessa automotivação é uma energia muito assim, muito forte, mas uma energia também que exaure ela. Não é aquela energia que vai sustentar aquele projeto de automotivação para alguma coisa. Certo. Ela é uma energia que é como se ela se inicia e se acabasse, de tão intensa que ela fica. Ela desperdiça energia, né? Colocar um equilíbrio nisso. Nina, a pessoa desperdiça a energia. Não só desperdiça, como dissipa também. Desperdiça. Obrigado, viu? Despertei com lucidez no sonho e euforicamente chamei por alguém que pudesse comparecer para eu conversar. Sei que isso foi uma dramática manifestação do meu ceticismo em relação à realidade extrafísica. Na hora, o lugar mudou subitamente e uma pequena bola de luz surgiu diante de mim. Senti uma paz enorme. Meu corpo se transformou em fumaça e fortes sons adentraram minha cabeça, fazendo certa pressão. Eufórico, eu disse: "Que pode me dizer?" A bola de luz não respondeu com palavras, mas senti seu desprezo por minha pergunta. Ela subitamente sumiu e eu acordei. De que maneira posso classificar essa experiência?
foi uma consciência, era meu amparador. Olha, aí é anotar isso aí, ver o que vai acontecer e fazer outras experiências. Seria bom você usar o estado vibracional para melhorar o seu holopensene, a atmosfera de vida sua. Então isso aí melhora. Agora, se isso tudo não foi ilusionismo do seu, a sua imaginação, da sua fantasia, isso vai acontecer de novo. Isso mostra que você tem efeito físico. Se tiver efeitos físicos ou possibilidade de efeito físico, outros fenômenos podem acontecer. Agora, seria bom você dominar o estado vibracional. Se você é cético com realidade, em relação à realidade extrafísica, precisa tomar conta da energia primeiro, senão os assediadores põem a canga. Olha isso. Estado vibracional, olha a energia. Pega a enciclopédia que mostra tudo como é que funciona. Nina, aqui na B, por gentileza. Na fatologia, na penúltima linha, queria que eu explicasse ou ampliasse a frase, a impaciência reveladora da visão accípeta. A impaciência reveladora da visão accípita é justamente a impaciência que se tem com os outros, que revela aquela visão voltada para o egocentrismo ansioso. É aquela visão centrífuga, que está voltada só para si. Então ela não tem paciência em esperar o outro que caminha mais devagar, o outro que está elaborando um pensamento. A impaciência em alguém, você fazer uma pergunta e o outro responder. Entendido, obrigado. Claro? Nina, na página 28, queria fazer duas perguntas. Na binomiologia, o binômio tremelique-palpitação. Quando acontece isso? É o processo holossomático, e se acontece em caso extremo, é o comum no dia a dia de quem é ansioso. E o outro também, aproveito para falar da trinomiologia do bom humor. Se a pessoa ansiosa ela tem mal-humorada ou tem altos e baixos, como é que funciona o humor? Vamos responder primeiro o tremelique e a palpitação. Geralmente o ansioso, quando ele vai se apresentar alguma coisa assim, ele se sente todo, ele treme todo. E não é só numa apresentação, não. É quando ele vai conhecer alguém, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente inseguro. Então tem momentos em que ele fica assim. Quando a ansiedade já é uma ansiedade mais exacerbada, aí esse tremelique, essa palpitação, elas podem virar assim, uma patologia. E um exemplo disso são as crises de pânico, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma apresentação e ela fica tremelicante. É aquela questão que o professor Valdo fala, estica a mão, vamos ver como é que está a sua mão, né? E na trinomiologia, o trinômio homeostático, bom humor, desdramatização e superação. O ansioso necessariamente ele não é mal-humorado, não. Ele fica um pouco fechado. Ele fica fechado, às vezes ele fica truculento quando alguém está fazendo alguma tarefa e alguém chama ele para fazer uma outra coisa. Ele precisa ter mais sensibilidade para escutar o que o outro está precisando. Mas o desenvolvimento do bom humor ajuda para ele começar a desdramatizar essa exacerbação da prioridade, da importância das suas tarefas e superar esse processo. Precisa rir um pouco mais de si mesmo. Nina, está me ouvindo? Malo, de novo.
Pode, Nina? Está me ouvindo? Ok. Então, eu queria também, já que você falou da questão de humor e tudo isso, eu vejo interessante a conexão com a labilidade parapsíquica também, e a questão do ansiosismo e das alterações de humor. Eu observo, sim, que quanto mais ansiosa a pessoa, mais alteração de humor ela tem, porque ela está sujeita a chuvas, tsunamis, trovoadas, coisas do gênero. Então, e também tem muita imaginação. A cabeça da pessoa, ela não para. Ela imagina, às vezes, catástrofes, coisas que não estão acontecendo, que não têm conexão com a realidade. Então, esse aspecto também eu acho que tem muita relação com o verbete e vejo que pode ser bem aprofundado. Está parecendo mais um livro, né, Nina? Não está parecendo mais verbete. Eu acho que aí já é uma outra coisa. Você pode comentar? Nós poderíamos acrescentar aí os medos imaginários, né, professora Amalo? Nina, página 28, Nina, na maniologia. A primeira, a escapatória como mania de realizar tarefas somáticas em detrimento das tarefas mentais somáticas. Você pode comentar isso? Pois não, Liliana. O ansioso, ele acha que a produtividade dele está numa produtividade somática, em atividades que envolvem o soma, sabe? Então, ele prioriza essas tarefas. Quando que a tarefa mental somática vai exigir o que do ansioso? Que ele promova uma leitura, que ele fique parado, que ele sente numa cadeira para ler, que ele faça autorreflexão. Isso tudo vai ajudar ele na questão do parapsiquismo. Mais adiante vai levar ele, mais adiante não, junto, vai levar ele a questão de trabalhar com as energias, vai ajudar ele a ter mais paciência. Então é importante essa questão de eliminar essa mania, sabe? De priorizar essas tarefas somáticas e deixar de lado as mentais somáticas. É preciso priorizar, sim, as mentais somáticas, para ele aprender a trabalhar com ele parado, para ele aprender a se escutar. Aqui uma pergunta do Carlos Sprenger, para você, Nina. Quando um colaborador assume tarefas ou responsabilidades acima da sua capacidade real, seja de organização, gestão, ou outros fatores intraconscienciais, existe a possibilidade de ruptura com todas as tarefas e seu afastamento da colaboração. Poderia fazer abordagem dessa possibilidade sob a ótica do egocentrismo ansioso? Teria que ver aí o porquê que ele está assumindo essas tarefas demais. A gente não pode também atribuir tudo à ansiedade. Isso daí é uma fuga daí. Tem que ver se não tem workaholismo por trás, tem que ver se ele não está querendo provar alguma coisa para ele mesmo. Precisa observar outros aspectos para poder estar aprofundando essa pergunta. A gente não pode ser generalista e atribuir tudo para a ansiedade. Identifico-me com a ideia do intermissivista de ideias avançadas e com a capacidade de realização comprometida pela falta de auto-organização. Planejo minha rotina, mas não consigo seguir os horários de sono e alimentação. Escrevo projetos de assistência, mas não tenho autoconfiança para tirá-los do papel. Já comecei a escrever 3 livros
e não terminei nenhum. Não tenho motivação para trabalhar com as energias e tem dia que só consigo sair da cama de tarde. É uma espiral descendente e eu não sei que há vários traços envolvidos. Por onde posso começar e que devo trabalhar primeiro? Olha, a primeira coisa aí é fazer um levantamento um check-up em você, para ver se você sofre de hipotensão, por exemplo. Pressão baixa, hipotensão, alguma coisa que te leva a ficar com essa inércia. Você está virando um vegetal. Daqui a pouco você pode escolher uma mata para você se plantar lá. Você vai virar um vegetal. Agora, esse vegetal pode ser árvore, arbusto ou grama. Você tem que selecionar o que você quer. Na minha terra, eu não falo o nome da pessoa. Então, veja, na minha terra nós falamos que falta isso. Isso significa vergonha na cara. É necessário que você fale para você o que você quer. Você deve ser daquelas pessoas que já fez uma série de coisas que não está achando mais nada para fazer. O mundo acabou. Você está querendo, pare o mundo que eu quero descer. Olha bem se é isso. Entende? Agora, olha, você então tem que examinar em primeiro lugar isso. Agora, você tem que arranjar um mega foco. E fazer aquele mega foco de qualquer maneira. Agora, qualquer coisa que você tiver de dificuldade, vem aqui que eu vou te dar uma geral. Na conversa, na energia e em qualquer coisa que você queira. Para a gente clarear isso, para você sair desse vegetalismo. Você é um vegetal, total, do jeito que a situação está aí. É preciso examinar agora, é a parte física. Às vezes a pessoa fica com essa preguiça total, empurrando tudo com a barriga, porque tem dificuldade. Tem dificuldade às vezes, está tudo em slow motion, devagar. Se examinar o que é, fisicamente. Qualquer coisa você me traga, se você vir aqui, me faz um check-up e traga o resultado, que eu vou examinar os seus exames complementares. Vamos ver o que dá. Agora, para a nossa verbetógrafa Nina Rosa. De que modos podemos lidar com pessoas ansiosas, principalmente quando também somos ansiosos? Bom, aí é um caso duplo, né? Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, procure lidar com você mesmo, para depois poder atender o outro ansioso. Então, eu digo para você assim, primeiro, você já admitiu que é ansioso, né? Então a coisa fica um pouco mais fácil. Mas respirar ajuda muito, respirar utilizando aqui o abdômen, se expor, não tenha medo de se expor, se exponha, mesmo que no início você atropele as coisas, mas é um exercício. O ansioso não adianta se esconder. Quanto mais ele se esconde, mais ele vai exacerbar a ansiedade. Admita que você não é 100%. Admita que você pode errar. Admita o erro. Você não é serenão. Nós não somos serenões. Então a gente não é 100% em nada do que a gente faz. A gente vai se superando, vai se adaptando, vai se conhecendo. E isso é uma grande coisa para quem é ansioso. Se você fizer isso, você já vai ver que a ansiedade já vai baixar. Depois que você fizer isso, aí você começa a atender o outro. Porque senão você só vai piorar o ansiosismo do outro. Então, enquanto isso, procure exercitar a paciência. Professora Nina Rosa, minha mãe tem depressão há algum tempo. Gostaria de saber se isso tem alguma relação com o egocentrismo ansioso. Olha, a ansiedade, ela gera várias outras patologias. E eu já tinha falado antes da questão do pânico, né? E ela pode levar à depressão também.
Mas se a sua mãe ela está deprimida, é bom consultar um médico, sabe? Acompanhar isso junto, para poder ajudar. Nina, vou fazer uma pergunta para você. Hoje nós estamos aí com esse delay na transmissão, no áudio, no vídeo, né? Isso é um verdadeiro teste de fogo aí para quem é ansioso, não é mesmo? Queria saber como é que você está se sentindo aí como uma ansiosa aí nessa situação aí, né? Ex-ansiosa, né? Nessa situação aí de esperar dar o time aí para poder responder, não entender direito as perguntas. Como é que está se sentindo aí? Nina, pergunta para ele se ele está uma ansioso. experiência bastante interessante. O Leandro, antes de iniciar a tertúlia, a gente começou a fazer alguns testes, né? Vendo qual... Eu penso que ele está ansioso de ver você esperar. E quando iniciou a tertúlia, eu não consegui falar com o professor Walter. Hoje nós estamos na base do slow motion. Então, o que acontece? Eu estou assistindo vocês por dois computadores. Por dois computadores. Então, eu vejo que o som de vocês chega para mim em tempo real. Mas na hora que eu vou responder, ele não chega em tempo real. Então, quando vocês começam a fazer a segunda pergunta, eu ainda estou respondendo na primeira. Mas eu já terminei de responder e o som ainda está chegando aí para vocês. Agora, Nina, as suas mãos estão enormes. E, na verdade, eu desejaria que você desse uma banana para a gente ver o tamanho que fica. Vai ser banana da terra essa. Você já viu banana da terra, aquela grandona? Olha o tamanho lá. Vocês estão vendo? A mão lá aumenta. Há um processo de aumento impressionante. Não escapa nada, não escapa nada. É Skype. Não é sempre que dá esse efeito de aumento, não, né? Não é sempre, não, né? É a posição da câmera, não é isso? Aqui, ó. Nina, na segunda linha do trinomiologia, pode explicitar o trinômio soma, concentração, consciência corporal? Pois não. Eu coloquei esse trinômio porque eu comecei a fazer, há uns 2 anos, eu entrei para uma academia para começar com exercícios físicos regulares. E eu não tinha concentração nenhuma sobre o meu soma. E eu me lembro que o professor instrutor, ele dizia: Nina, está te faltando uma consciência corporal. Você precisa sentir nos exercícios qual é o músculo que você está trabalhando. E na época eu tinha muita dificuldade sobre isso, justamente pela impaciência, pela falta de se auto-perceber. Então, aquele trabalho que foi feito em conjunto entre eu e as instruções desse professor me ajudaram muito a ter essa consciência corporal, a identificar tensões também. Nina Rosa, na frase enfática, você fala aí do comprometimento da vontade lúcida na prática do equilíbrio prioritário. Você podia esclarecer ou detalhar mais como é que a ansiedade interfere na vontade? A ansiedade, a ansiedade em si, ela tem uma vontade por trás, né? Que até impulsiona o ansioso em realizar essas tarefas todas. Só que não é uma vontade lúcida, é uma vontade mecânica, que só leva naqueles resultados imediatos, naquela questão assim de resolver o problema e resolver a tarefa.
Quando a gente começa a identificar essa ansiedade, a gente vai acabando com essa autocegueira intraconsciencial. A gente vai conseguindo identificar esse exaurimento energético. Então a gente começa a trabalhar um pouco mais com as energias e dosar essa saída de energia desnecessária. Com isso, a gente começa a colocar uma vontade que ela é mais lúcida. Aquela vontade que ela vem junto com as técnicas e as profilaxias. Então essa vontade tem que ser muito forte para que você se mantenha nesse empreendimento para fazer o egocídio ansioso. Porque o objetivo nesse verbete é justamente fortalecer a vontade, mas lúcida, para aquelas coisas que são prioritárias, para a gente conseguir atingir aquele equilíbrio. Isso sim é que é prioritário para o ansioso. Porque a ansiedade é uma falta de equilíbrio em algum setor da vida. Obrigada. Identificando isso, a gente vai conseguir superar. Obrigada. Nina, aqui o Olegário. Na página 27, efeitologia, efeitos da era da ansiedade do individualismo. Como que a gente pode não ser menos influenciado por esses efeitos, né? Como é que você trabalha isso? E na página 28, enumerologia, se você pode comentar sobre a autodesorganização cronêmica. Certo. Primeiro, como é que a gente pode não ser vulnerável para essa era da ansiedade? Você sabe que a era da ansiedade pede tudo para ontem. E a pessoa tem pressa em realizar as coisas e tem aquela sensação de atraso. Como se todos fossem à frente e você ficasse para trás. E isso não é verdade. Então, a primeira vacina que a gente precisa tomar é o autorrespeito. É você se conhecer e dizer, não, isso eu não posso, isso não é para mim. Eu não posso mais admitir que eu haja por impulso, que eu haja por ansiedade. Essa é a primeira coisa. E a autodesorganização cronêmica é justamente aquela desorganização em relação ao tempo, que tem relação com isso que você perguntou agora, com essa era da ansiedade. Se a gente se deixa levar por essa era da ansiedade, a gente nunca vai ter tempo para nada. E isso vai prejudicar você parapsiquicamente, energeticamente, vai prejudicar os relacionamentos que você tem, vai prejudicar os seus projetos prioritários. E uma outra questão importante nesse autorrespeito é a questão de valores. Os valores, quando a gente começa a elencar eles, não pode ser aquele valor que é o melhor para você, na questão da ansiedade, mas é aquele valor que é mais homeostático para você. Porque às vezes o homeostático é uma tarefa para o ansioso, assim, que é ele voltar para uma autonomia maior. E isso precisa dessa vontade lúcida que a Rosa perguntou. Ainda continuando, já que não vi ninguém aqui, na fatologia, continuando na página 27, na oitava linha, análise da infância. Como é que você fez essa análise? Que tipo de considerações você levou para esse estudo? E na linha anterior também, sobre a tenepse egocêntrica, se pudesse também explicar sobre isso. Quando eu... Certo. Pois não. A análise da infância, quando eu comecei a estudar essa questão da ansiedade, eu fiz assim uma retrospectiva da minha existência, né, dessa vida. E na infância, eu identifiquei que o meu apelido em casa era tudo eu. Porque aquelas tarefas que precisava fazer, que tinha que ser coisa rápida,
tanto as minhas irmãs, a minha mãe, o meu pai pediam para mim. E eu reclamava daquilo, eu dizia tudo eu, tudo eu. Então, às vezes eu estava fazendo brincando, alguma coisa assim, eu precisava deixar aquilo para atender aquele pedido porque eu era mais rápida. E eu não entendia que eles pediam aquilo para mim porque eu era mais rápida. Eu fui começar a entender isso quando eu fiz essa retrospectiva. Então, você veja que essa questão, eu trago ela há bastante tempo. Não foi algo que iniciou agora. Essa análise da infância proporcionou chegar a essa conclusão. Agora, a TENEPS egocêntrica, até quando eu assisti o verbete da professora Isilda, que foi como pacificadora, ela falou sobre a TENEPS e eu lembrei da TENEPS egocêntrica. Ela é aquela TENEPS que é voltada para os problemas e questionamentos pessoais. Então você chega para a sua TENEPS e ao invés de você fazer a exteriorização, você exterioriza energia, claro, mas os seus pensamentos não estão voltados para fazer o melhor para todos, ou para você se dispor para um amparador. Mas você começa involuntariamente a pensar nos problemas pessoais. Se a gente começar a fazer uma autorreflexão diária, que seja 1 hora por dia, quando você for para a sua TENEPS, você já não vai mais estar com a TENEPS egocêntrica. Você vai estar mais disponível para atender os outros. Agora, Nina, eu queria perguntar a você se eu posso colocar, no lugar de a TENEPS egocêntrica, colocar a anti-TENEPS egocêntrica. Porque não existe TENEPS egocêntrica a rigor. É uma anti-TENEPS. O que você acha? Pode ser? Egocêntrica. Com essa mão tá certo, ok. Pode ser. Ela está parecendo aquela pintura da Tarsila de Moraes, aquela, né? Aquela. Ô, Nina, aqui na página 29, na masculinologia e na feminologia, você coloca ali no final da 7ª linha o dissimulado e a dissimulada. Como é que é a dissimulação dentro do ansiosismo? Como é que você pensou nisso no tema? João, o dissimulado é aquele que não assume a ansiedade. Que ele se mostra assim, totalmente plácido, como falou a professora Malo. Ele fala devagar, ele fala calmo, mas por dentro ele é muito ansioso, ele é um vulcão prestes a estourar. Então ele encobre isso. E isso leva a quê, João? Aquela autoimagem distorcida. Então, como é que se diferenciaria a pessoa que é dissimulada da pessoa que tenta segurar a psicomotricidade, tenta segurar a parte mais externa dessa ansiedade? Ou seja, combater a ansiedade de uma forma mais saudável, mais técnica, né? Para combater a ansiedade de uma forma mais saudável e técnica, o primeiro passo, como eu falei, é admitir que é ansioso. Porque se não admitir, vai continuar sendo um dissimulado. Então admite que é ansioso e comece com uma auto-observação rigorosa, sabe? Não dá para ser complacente consigo, não. Observa ali aonde que se manifesta a ansiedade e principalmente para o dissimulado, aonde que ele está encobrindo essa ansiedade. Porque isso deve gerar internamente um conflito bastante grande. E começar a diminuir a ansiedade por aí. Ok, obrigado. Oi. Na página 30,
em homeostaticologia se coloca o item 4, autorreflexão de 5 horas. Se você tem alguma dica aí para a gente conseguir chegar até as 5 horas de reflexão. Eu tenho uma dica sim. Se você for observar, essa homeostaticologia, ela foi colocada numa ordem funcional e não numa ordem alfabética. Então, para a gente ficar numa autorreflexão de 5 horas, é bom fazer antes uma mobilidade física vígil. Se você conseguir ficar 3 horas imobilizado, você vai conseguir chegar na autorreflexão de 5 horas. Seriam 3 horas, mas 5 horas, 8 horas no total, não é isso? Fazer tudo junto. Ok. Fazendo aos poucos a imobilidade. Se você está em dúvida, faz às 5 horas durante uma semana, todo dia. Total, mas não necessariamente que sejam 8 horas seguidas. Vai fazendo aos poucos, medidas homeopáticas. Ok, obrigado. Parabéns então para a nossa Nina, que é uma veterana. Estamos aguardando o livro dela aí, etc. Que ela já tem muita experiência, vivenciou muito essas condições todas, de modo que aguardamos isso. E agradecemos muito essa participação, mesmo com a vuvuzela, não é isso? E com o processo do aumento da Tarsila nas mãos. Está o máximo. Acho que todo mundo entendeu. E isso é bom que vai assim de slow motion, para o povo acabar com a ansiedade. O melhor da história foi isso, é que a transmissão não teve ansiedade. Você deu exemplo sobre todos os aspectos, foi o máximo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje. Alô? Sem ansiedade. As pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. Loge, primeiro Congresso Intermissivistas, Alexandre, Congresso de Serenologia, João Paulo com 5 baia, Cristiane, Mutirão, Holociclo, Marisa, Festival de Inverno. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar o tertuliano e o teletertuliano que pretende, que quiser tornar-se amigo da enciclopédia, ser um mantenedor da produção da enciclopédia da Conscienciologia, toda a infraestrutura que mantenha essa produção, holociclo, holoteca, tertuliário, toda a renda, toda a receita do programa Amigo Enciclopédia é voltada integralmente para a manutenção dessas estruturas. Então, aquele que quiser se tornar um amigo, basta ligar na recepção do CAE, que é 45 35 25 26 52, e por telefone se tem a facilidade de fazer o pagamento com os 3 cartões de crédito principais, que é o Visa, a Amex e o Mastercard. E faz na hora, no ato, por telefone, sem qualquer dificuldade, muito fácil. E também pode fazer pelo site www.enciclopediadaconcenciologia.org, com cartões Visa e Amex também. E pode se parcelar em até 12 vezes. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para divulgar o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. A proposta é fazer a reunião dos intermissivistas para discutir várias ideias, verpons relativas ao curso intermissivo. Nós vamos ter o evento durante os dias 22 a 24 de julho, sendo que no primeiro dia vamos contar com um curso do professor Valdo Vieira, um curso inédito, abordando a questão do intermissivista e do paraestamento.
Também gostaríamos de destacar, dentre as várias conferências, nós vamos ter o professor William Klein falando sobre a teática dos cursos intermissivos e o professor Felipe Mansur abordando a questão das ideias inatas. Então vale a pena aí todo mundo se organizar para, entre os dias 22 e 24 de julho, estarem aqui participando desse primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Obrigado. Olá, pessoal. Para aqueles que desejam estudar e superar o egocentrismo ansioso, né, o nosso tema de hoje, gostaria de divulgar o primeiro Congresso Internacional de Serenologia, que vai ocorrer agora em junho, no campus da ARAC. Vai ser de 23 a 26 de junho. Esse congresso, junto também ocorrerá o 9º Congresso Internacional de INVEX. O objetivo é a implantação aqui do Serenário em Foz e os recursos também vão reverter para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então está aí o convite, um evento inédito, único, agora em junho. Maiores informações nos sites da ACINVEX ou da ARAC. Muito obrigado. Boa tarde, eu venho falar do curso Consciência Cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer aqui no CAEC, em junho, no dia 4 de junho. É um sábado, como a gente realiza todos os meses. Em junho vai ser no dia 4, vai ser o primeiro sábado do mês. Como a professora Nina Rosa também falou, nesse curso a gente tem uma facilidade, uma facilitação pela heterocrítica de descobrir os nossos traços, os nossos atributos, os nossos trafores e trafares. Como ela falou, ela também aprendeu muito com relação a si, a ansiedade que ela estuda e a outros traços. Então é um curso que a gente convida, ele dura uma tarde, começa às 3 da tarde e vai até às 8h30 da noite. Então, próxima versão de junho, no dia 4, sábado. Mais informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o mutirão de fichamento de dicionários que vamos ter esse final de semana no Holociclo. Estaremos sábado de manhã e à tarde, domingo também, fichando. Temos 7 cubas lotadas de dicionários que precisam ser registrados, fichados, revisados para poderem serem liberados para a mesa. Enquanto não é feito esse fichamento, os dicionários não ficam disponíveis para a pesquisa de vocês, para a pesquisa dos visitantes e dos voluntários. Então, quem tiver uma manhã, uma tarde, umas 2 horas disponível, já vai ajudar se aparecer lá no Holociclo para fazer o fichamento com a gente. Se não souber fazer o fichamento, a gente ensina também. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participar do 2º Festival de Inverno, que acontecerá no Discernimento, dia 28, 29 e 30 e 31 de julho. E convidar também a quem quiser colaborar com seus talentos gastronômicos ou os talentos artísticos. Quem quiser cantar, dançar, se arrumar um esquete, qualquer coisa, me procurar para a gente colocar na lista, ok? Boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Criatividade Evolutiva, especialidade Mental Somatologia. Autor Everton Santos. Obrigado e boa tarde a todos.